Senhor presidente, senador Garibaldi Alves, senhor embaixador, excelentíssimo Ken Shimanouchi, queria também saudar o Takayama, deputado federal e presidente do Grupo Brasil-Japão no Congresso Nacional, senhor Agostinho Shibata, agradecer a presença, representando aqui as Forças Armadas. Eu queria saudar todos os demais presentes, convidados, senadores, senadoras, e dizer que, numa cálida manhã, no dia 28 de abril de 1908, no porto de Kobe, o mesmo que viria a ser destruído por um terremoto quase 100 anos após este episódio, uma multidão balançava os braços e acenava adeus a um grupo de japoneses heróicos que bravamente haviam escolhido um outro lar para tentar a sorte e construir a vida. O destino, desbravar o mar para o desconhecido e exótico Brasil. Fugiam eles da crise econômica do período da reestruturação da era Meiji, na qual a rápida modernização econômica provocou vasto desemprego na área rural. O solo fértil do Brasil, necessitando de mão de obra, porque recém havíamos abolido a escravidão, e a força da expansão da cafeicultura era uma boa opção, apesar do Brasil estar do outro lado do mundo. É bom também lembrar que nós fomos descobertos pelos portugueses, colonizados pelos portugueses, que também estiveram durante alguns séculos no Japão. O português é a língua que mais expressões japonesas, do idioma japonês, incorporou à nossa língua. E, ao longo desse processo de aproximação cultural, eu imagino que o Brasil também, por ser um país de língua portuguesa, a proximidade com a cultura, com a presença portuguesa na história do Japão, possa ter diminuído um pouco a imensa distância que existia geograficamente dessas duas nações. Foram 22 dias no mar, 21.000 milhas náuticas, com duas únicas paradas, uma em Singapura e outra na África do Sul. E em 18 de junho de 1908, aportou em Santos, a minha terra natal, eu nasci em Santos, o navio japonês Kazato Maru, uma embarcação de apenas 6 toneladas, trazendo pela primeira vez 165 famílias nipônicas, num total de 781 pessoas que foram encaminhadas às fazendas do café, na zona mogiana, ali próximo à capital de São Paulo, e lá permanece até hoje, é uma área de forte presença e influência japonesa, para trabalharem naquela ocasião como colonos, que era o contrato de trabalho que se estabelecia nessas condições. Iniciou-se dessa forma a brilhante e heróica saga da imigração nipônica no Brasil. Mas naquele velho e pequeno navio não vinham apenas pessoas, vinham também muitos sonhos de um recomeço de vida numa terra estranha. E como disse Akira Kurosawa, o grande diretor japonês, o homem é um gênio quando sonha. Assim, esses sonhos, sem dúvida alguma, inspiraram esses imigrantes a se inserir de forma tão exitosa em seu novo país e a contribuir de forma tão decisiva para o desenvolvimento do Brasil. E sonhar, além de navegar, era necessário, pois os desafios eram imensos. Tudo era radicalmente diferente. O idioma e o alfabeto, o clima, a culinária, os hábitos e costumes, o modo de vestir, a arquitetura, as relações de trabalho, enfim, todas as coisas provocavam estranheza e demandavam enorme esforço de adaptação. Como disse Tomu Honda, em um artigo de 1968, ele dizia: desde o dia da chegada, teve de morar numa casa sem tatame, tirar o kimono, jogar fora a tigela e o hashi, beber café ao invés de chá, ainda arcando com o epíteto de povo inassimilável. Foi o imigrante japonês
obrigado a se desfazer de quase tudo do seu modus vivendi japonês. Porém, com sonhos que tornam os homens gênios, vinha também a determinação que o torna capaz de, como afirmou o imperador Hirohito, suportar o insuportável. Creio que foi essa amálgama de sonho e determinação e de senso prático que o Quixote com Sancho Panza de Kurosawa, com Yukio Mishima, que explica por que uma imigração numericamente pequena teve e tem influência tão grande no Brasil. No primeiro período, entre 1910 e 1914, chegaram do Japão cerca de 14.200 imigrantes. Embora a maioria tivesse vindo para trabalhar nas fazendas do café, uma vez vindos, quando termina os contratos de trabalho, boa parte desses imigrantes, demonstrando iniciativa e vontade férrea de vencer a nova terra, procurou a sua independência econômica e financeira, dirigindo-se prioritariamente para o interior de São Paulo ou para a periferia da capital, formando os núcleos rurais de grande dinamismo econômico. Entre 1925 e 1935, foi o auge do processo de imigração, com o impressionante número de 140 mil imigrantes. Nesse período, consolidam-se os núcleos de imigrantes japoneses, especialmente no estado de São Paulo, e a imigração nipônica passa a ter grande importância econômica para o país, notadamente para a nossa agricultura. Contribuiu muito para esse êxito econômico japonês no Brasil a criação e a construção da noção de colônia japonesa, isto é, a formação de fortes e extensos vínculos de solidariedade entre os migrantes que resultavam em empreendimentos comuns. Ao longo da Segunda Guerra Mundial, houve, por motivos óbvios, interrupção do fluxo migratório do Japão para o Brasil. Desse conflito surge um período difícil para os imigrantes japoneses, que têm suas empresas sob intervenção econômica no Estado autoritário do governo Getúlio Vargas. No entanto, a partir de 1959, restabeleceu-se a imigração, mas já em escala bastante reduzida, em virtude da forte recuperação econômica do Japão. Ao todo, no século passado, chegaram ao Brasil cerca de 260 mil imigrantes japoneses. Atualmente, estima-se que a comunidade nipo-brasileira congregue aproximadamente 1,5 milhão de pessoas. É a maior população de descendentes nipônicos fora do Japão.